Olá, boa tarde para você que acompanha a NBR. Interrompemos a nossa programação e vamos agora ao Palácio do Planalto. O presidente da Argentina, Maurício Macri, e o presidente Jair Bolsonaro vão fazer uma declaração à imprensa. Antes, os dois países assinam acordos de cooperação. Vamos acompanhar ao vivo. Do Brasil e a República Argentina, convidamos o ministro de Estado das Relações Exteriores do Brasil, embaixador Ernesto Araújo, o ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil, Sérgio Moro, o ministro de Relações Exteriores e Culto da Argentina, embaixador Jorge Fori, e o ministro da Justiça e Direitos Humanos da Argentina, Herman Caravano, a assinar tratado de extradição entre a República Federativa do Brasil e a República Argentina. Está aí, neste momento, o ministro das Relações Exteriores, o embaixador Ernesto Araújo, e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, junto com o ministro da Justiça e também das Relações Exteriores da Argentina, assinam um acordo para tratado de extradição entre Brasil e Argentina. Você está acompanhando aí essa cerimônia de assinatura de acordos entre Brasil e Argentina. O presidente Maurício Macri foi recebido aí pelo presidente Jair Bolsonaro. Tiveram uma reunião ampliada, também uma reunião bilateral entre os dois. E agora estão assinando acordos entre os dois países. O primeiro, como a gente disse, foi esse tratado de extradição entre Brasil e Argentina. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Temos grande satisfação de receber, já nesse início de nosso governo, a visita do presidente Macri, que veio acompanhado de um importante grupo de ministros. O Brasil preza muito pela relação de amizade e cooperação que mantém com o governo e com o povo da Argentina. Essa é uma relação que queremos e trabalharemos para fortalecer sempre mais. Acompanhamos com interesse e admiração os esforços do presidente Macri para reerguer a economia da Argentina e torná-la mais integrada ao mundo. O nosso querido presidente Macri também tem alcançado avanços expressivos numa série de outras áreas, apesar dos desafios que encontrou ao assumir o governo de seu país. Sob sua inspiração, a Argentina tem conferido maior eficiência à administração pública e enfrentando desafios na área de segurança. As conversas que tivemos nesta manhã e a que daremos prosseguimento no almoço no Itamaraty foram extremamente produtivas. Tratamos de ampla gama de assuntos, como não poderia deixar de ser, entre dois países com tantos interesses compartilhados: combate ao crime organizado, defesa, ciência e tecnologia, energia nuclear e dinamização do nosso comércio. As reformas econômicas que o Brasil e a Argentina estão levando adiante são fundamentais para o crescimento sustentado e para revigorar o intercâmbio comercial entre nossos países.
A maior parte desse intercâmbio é composta de bens manufaturados de alto valor agregado, que garantem empregos de qualidade em diversos setores. Falamos sempre, com franqueza, como deve ser, entre amigos e parceiros estratégicos, sem qualquer viés ideológico. Não há tabus na relação bilateral. O que nos move é a busca de resultados concretos que contribuam para o desenvolvimento de nossos países e para o bem-estar dos brasileiros e argentinos. O nosso presidente Macri também nos visita hoje na condição de presidente de turno do Mercosul. Concordamos quanto à importância de, com os demais parceiros, Paraguai e Uruguai, aperfeiçoar o bloco e propor nova agenda de trabalho, sempre com sentido de urgência. No plano interno, o Mercosul precisa valorizar sua tradição original, abertura comercial, redução de barreiras, eliminação de burocracias. O propósito é construir um Mercosul enxuto que continue a fazer sentido e ter relevância. Na frente externa, concordamos que é preciso concluir rapidamente as negociações mais promissoras e iniciar novas negociações, com criatividade e flexibilidade, para recuperarmos o tempo perdido. Temos que criar novas oportunidades de comércio e investimentos, a fim de gerar prosperidade e bem-estar em nossos países. Como todos podem ver, o Brasil e a Argentina têm uma agenda muito rica. Estamos comprovando, nas reuniões de hoje, nossa convergência de posições e nossa identidade de valores. Essa identidade que atuemos conjuntamente na defesa da liberdade e da democracia na nossa região. Nossa cooperação na questão da Venezuela é o exemplo mais claro no momento. As conversas de hoje com o presidente Macri só fazem reforçar minha convicção de que o relacionamento entre o Brasil e a Argentina seguirá avançando no rumo certo, o rumo da democracia, da liberdade e da segurança, e também do desenvolvimento. Muito obrigado, senhor presidente Macri. Neste momento, fará uso da palavra o presidente da Argentina, Maurício Macri. Buenos días, presidente Bolsonaro. Presidente Bolsonaro, presidente do queridíssimo, muito próximo povo brasileiro. Muito obrigado por nos receber novamente aqui em Brasília e nos dar a oportunidade de ratificar esta amizade histórica e este relacionamento estratégico que une a Argentina e o Brasil. Este primeiro encontro foi muito produtivo, porque deixou clara a nossa vontade de continuar trabalhando juntos, pensando no que o senhor disse, um futuro de paz, de prosperidade para os nossos países e também para a nossa região. Realmente, o clima que nós vivemos na reunião de agora de manhã foi um clima de alegria, de ilusão, porque nós sentimos que temos muitas coisas pela frente. Esta parceria estratégica ganha impulso com os valores que nós compartilhamos e nós reiteramos hoje, como a democracia e a integração. E se vê na interconexão das nossas economias, que fazem que quando um tenha um bom momento, ajuda o outro, e nós precisamos que os dois tenham bons momentos. O Brasil é o nosso principal sócio comercial. Somos o segundo destino dos seus produtos industriais. Temos grandes desenvolvimentos conjuntos na área espacial, nuclear, aeronáutica e cooperação científica e tecnológica.
E continuamos e coincidimos em continuar fortalecendo a nossa cooperação em matéria judiciária, de segurança, de inteligência, com o principal objetivo de que nós estabelecemos e que hoje ratificamos e compartilhamos, que é combater o narcotráfico e o crime organizado e a lavagem de ativos. Os dois reconhecemos também a importância de impulsionar uma agenda que inclua a transparência e a luta contra a corrupção. Conversamos também sobre as necessidades de modernizar o Mercosul, como o senhor dizia, e avançar para um espaço de integração que se adapte aos desafios do século XXI e que aproveite as oportunidades que o mundo oferece. Isto orientará a nossa presidência pro tempore, que o Brasil continuará, será o sucessor nessa presidência. Eu transmiti ao presidente que eu estou convencido de que o comércio é um instrumento que impulsiona o crescimento. Por isso, é fundamental ter combinado de agilizar e terminar as negociações externas que temos em andamento. A negociação com a União Europeia exigiu muito esforço e avançou-se o presidente Bolsonaro como nunca antes. Com a sua chegada, temos a oportunidade de renovar o compromisso político do Mercosul e dar os passos para um acordo que beneficie os dois blocos comerciais. E sempre pensando na importância de gerar emprego, de gerar oportunidades e liberdades para as nossas pessoas, os nossos habitantes. E, principalmente falando sobre liberdades, compartilhamos a preocupação com os venezuelanos. Reafirmamos a nossa condena à ditadura de Nicolás Maduro. Nós não aceitamos essa zombaria à democracia e mais a tentativa de vitimização de quem é, na verdade, o vitimário, o algoz. A comunidade internacional já percebeu, Maduro é um ditador que procura se perpetuar no poder com eleições fictícias, detendo opositores e levando os venezuelanos a uma situação desesperadora e agônica. Reiteramos novamente que reconhecemos a Assembleia Nacional como a única instituição legítima da Venezuela, eleita democraticamente pelo povo venezuelano. Querido presidente, obrigado por este primeiro encontro. Tenho certeza que o nosso trabalho conjunto contribuirá para que nós avancemos para um futuro melhor para os argentinos e para os brasileiros. Vamos para frente. Muito obrigado. Está encerrada essa cerimônia. Você acompanhou ao vivo aí com a gente a transmissão direto do Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Argentina, Maurício Macri, fizeram um encontro bilateral. Depois, Brasil e Argentina assinaram um acordo de cooperação para a extradição. O presidente Jair Bolsonaro disse que o Brasil preza pela relação de amizade e cooperação com a Argentina. Ele destacou as reformas econômicas nos dois países para garantir o crescimento sustentável e reforçar o intercâmbio comercial. O presidente Bolsonaro destacou a importância de aperfeiçoar o Mercosul para criar novas oportunidades entre os países do bloco. Após a declaração à imprensa, os dois presidentes seguem para o Palácio Itamaraty, onde um almoço será oferecido ao presidente argentino pelo presidente brasileiro. Todos os detalhes sobre o encontro do presidente Jair Bolsonaro com o presidente da Argentina você encontra também nas nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.